Bom, eu quero trazer um outro tema aqui para o nosso debate também, porque nesse fim de semana o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve em Mossoró para acompanhar a caçada pelos 2 presos que fugiram ali do Presídio Federal. O ministro disse que ainda não é possível falar em conivência dentro da unidade prisional e avisou que os possíveis responsáveis serão punidos. Vamos acompanhar. Tudo que está sendo coletado em termos de documentos vai ser rigorosamente apurado e se houver alguma responsabilidade, aquele que for, enfim, responsável por alguma falha funcional terá que ser punido na forma da lei. O ministro também falou sobre as perícias que estão sendo feitas no presídio. Acompanhe. Em princípio são 30 dias, mas esses 30 dias podem ser prorrogados dependendo das necessidades. No caso aqui, além das perícias físicas que nós temos que fazer nas celas, no entorno do presídio, nós temos que depois interrogar os servidores, né, da casa, os policiais penais federais, aqueles trabalhadores que estavam envolvidos na reforma do presídio, eventualmente as pessoas que vivem no entorno. Portanto, não é uma investigação simples e nós temos que fazer isso com toda a seriedade possível. E aí, Fábio Piperno, como é que você enxerga o passo a passo que o ministro Lewandowski está dando para tentar, primeiro, recapturar esses fugitivos e dar uma resposta em torno da estrutura do presídio que ele já revelou que não estava muito boa, não? Bom, primeiro que a recaptura desses 2 elementos ela é fundamental, né? E quanto mais o tempo passa, pior para a imagem, inclusive, do próprio ministro, porque, afinal de contas, embora ele tenha assumido outro dia, isso diz respeito à pasta dele. Eu acho que na primeira suspeita ele estava correto quando ele falou, inclusive, na semana passada, que imaginava que os 2 ainda estivessem lá em Mossoró. E, aliás, hipótese com a qual eu também concordei aqui na sexta-feira, porque se eles fugiram e não tinha imagem de nenhum carro no entorno, é óbvio que eles estavam embrenhados aí pelo meio do mato. Ora, quem está no meio do mato vai tentar atacar alguém em busca de roupa, de comida e também falamos isso aqui na sexta-feira de um celular. Agora eles têm isso, o celular e também o carregador. Mas o fato é que parece que a questão da segurança pública ela ganha um novo problema, que é fazer um raio-x em todos esses presídios. Porque há evidente constatação de que eles não são tão de segurança máxima assim. Agora, Vilela, além da pressão para encontrar essas pessoas, existe uma pressão também para que se descubra como que eles fugiram e se alguém teria sido conivente. O ministro, por enquanto, diz que não é possível dizer que houve conivência. Obviamente, não dá para acusar alguém sem provas, mas a expectativa pela resposta, ela se torna maior e se entende que o ministro precisa resolver isso o mais rapidamente possível? Sem sombra de dúvida, até porque existem indícios de que pode ter havido algum tipo de facilitação. Haja vista que são muitos os elementos que aconteceram de forma simultânea. Olha as imagens que a gente está mostrando para vocês do presídio aí, né? Então vocês imaginem essas pessoas fugindo desse local, de toda essa estrutura que tem muros, que tem alambrados, que tem serpentina, que tem as guaritas com os caras fiscalizando. E vocês percebam que não tem nada ao redor, então, os caras conseguiram pular, passar, cortar a cerca e aí depois correram e também ninguém viu ali do alto dessas torres. Tudo isso, né, Vilela? Exatamente. E é justamente por isso que quando a gente fala e coloca que questão de segurança pública não pode ser um elemento ideologizado de uma disputa. A esquerda pensa assim, direita pensa assado. Questão de segurança pública é uma questão de Estado e isso envolve todos os aspectos da área de segurança pública, como, por exemplo, combate à criminalidade, força policial ostensiva, presídios de segurança máxima, a ocupação dos presídios de uma forma adequada. Tudo isso vai de uma boa política de segurança pública. Por isso que eu sempre faço questão de cobrar a falha que o governo federal aponta de não ter uma política nacional efetiva de segurança pública. Deixar solto para que os estados façam a sua política, para que as unidades façam a sua política e com isso você tem uma estrutura do poder público
público desorganizada, muito menos organizada em relação ao crime organizado. Porque o crime organizado não, o crime organizado tem estrutura nacional, internacional, com comandos em vários lugares do Brasil. Agora, infelizmente, as forças de segurança, o crime organizado é digital, as forças de segurança são analógicas. Essa é a comparação. Ô, Segré, o relógio está passando. Muito rápido. Eu acho que o melhor que poderia ser para o governo seria que haja tido dentro do presídio alguma ajuda de alguém, porque isso evitaria levar o caminho para o outro lado. A incompetência do governo, e não estou me referindo a esse governo, qualquer um governo que deixou escapar uma tartaruga. Você já viu alguma tartaruga escapar? Nunca, ninguém. Por quê? Porque vai andando muito devagar, qualquer um pega e leva e detém. Quando escapou a tartaruga, é que teve algum erro muito grave. Eu tenho a minha suspeita, é uma teoria absolutamente besta, se se quer, que o ministro foi no domingo porque alguém falou para ele que era iminente a prisão dos 2 detentos. E a foto do ministro no local, tendo pego os 2 detentos, teria sido a campanha perfeita, maravilhosa imagem do governo e do ministro para um ministro que acabou de chegar apanhando por todos os lados. Isso não aconteceu. E se nós temos 15 quilômetros quadrados de verificação e passaram já vários dias, e aí vem uma questão, eu não entendo nada de segurança, mas tem um pensamento lógico. Se a pessoa tem um celular e levou um carregador, o que precisa para isso? Uma tomada. Bom, aonde que tem tomada nesses 15 quilômetros que permita que o cara carregue o celular? Vai aí. A não ser que ele tenha parado numa propriedade, né? E alguns fazendeiros ali do local relataram, né, algum tipo de movimentação estranha, roupas jogadas, as autoridades também falaram sobre isso, mas os 2 em si nada. E aí você fala sobre a dificuldade para a identificação e tem um relatório da inteligência penitenciária que mostrou que ali na Penitenciária Federal de Mossoró, já em maio de 2021, isso aí durante o governo Bolsonaro, ele já haviam identificado algumas inconsistências em relação às câmeras, porque são 192 e destas 192, vamos aqui na fechadinha rapidinho, 124 não estavam funcionando. Então, de 192, 124 não funcionavam, estavam inoperantes. E, além dessa falta, dessa precariedade no funcionamento, aquelas que funcionam não têm uma qualidade de imagem que, de fato, ajude. Isso pode dificultar, né, uma visualização adequada ali da movimentação dos criminosos. Então, além de toda a parte estrutural mesmo, de concreto, de cerca e etc., que o ministro relatou que eles conseguiram ultrapassar por conta de obras que estavam sendo feitas ali no presídio, as câmeras de 192, Vilela, 124 não funcionavam e as que funcionam não oferecem a imagem necessária que os agentes precisam. Pois é, Evandro, no Brasil, para usar o exemplo do Segré, até a tartaruga corre, né? É impressionante. Um presídio de segurança máxima. 2/3 das câmeras em maio de 2021 não funcionavam. E, pelo visto, a situação não deve estar muito diferente hoje, haja vista que aconteceu essa fuga toda miraculosa, porque uma série de elementos. Então, estaria tendo obras no local, deixaram as ferramentas no local, aí fizeram o buraco por dentro lá do local da luminária, quer dizer, algo totalmente dos filmes e que foi replicado no presídio de segurança máxima. Outro ponto que me chamou a atenção, quando fazendo uma análise do local, não, mas o local é difícil a gente encontrar porque ele tem muitas grutas. Eu fiquei pensando, mas por que construíram então um presídio de segurança pública nesse local então, se é um local que diante de uma eventual fuga é fácil pro bandido fugir? Eu não vejo cabimento. Você vê que é uma pataquada atrás da outra. Por isso que a gente coloca, o Brasil precisa ter uma política nacional de segurança pública efetiva. Se não, a gente vai ver acontecer no Brasil, replicar no Brasil, situação como está acontecendo em outros países, como no Equador, por exemplo. Ô, Fábio Piperno, o que você acha dessa questão das câmeras aí, dessa falta, né, dessas câmeras que não funcionam e principalmente disso ultrapassar governos, né? Porque a gente está falando de um relatório que foi feito lá em 2021 e agora ainda em 2024, ou seja, saiu o governo e entrou o governo e aí a gente tem a situação agora, que é a fuga de 2 pessoas de um presídio de segurança máxima. Eu ficaria muito surpreso se tudo aqui estivesse funcionando, né? A gente está no Brasil, então a gente está acostumado a ver, infelizmente, as coisas não funcionarem corretamente.
é uma mancha que o Brasil tem. Fazer o quê? Então tem que trabalhar para melhorar. Temos que criticar também, né? Não dá pra gente aceitar, né, Piperno? Não. Que o Brasil viva uma situação, especialmente, desculpa interromper, Piperno, claro, mas especialmente num contexto onde a questão de segurança pública virou um drama para o Brasil. É impressionante a gente ver como as organizações criminosas estão fortalecidas no Brasil hoje em dia. E quando a gente olha que mesmo aquelas poucas estruturas, são 5 unidades prisionais de segurança máxima no Brasil. Se nessas poucas unidades você não tem o mínimo de estrutura de segurança, aí realmente cobre com uma lona que virou circo, né? Ué, mas aí está o negócio. Então, há uma multiplicação dessas organizações criminosas porque o Brasil não funciona. O Brasil sempre foi um atraso. O Brasil é um país incompetente. Então, por isso que eu disse que eu ficaria muito surpreso se tudo isso estivesse funcionando. Você vê, por exemplo, eu sempre lembro aqui da história da fuga do Lázaro. Quantas semanas o estado inteiro, a polícia de Goiás, ficou atrás de um criminoso? Ele conseguiu escapar de todo mundo. Então, esse tipo de coisa aqui no Brasil, infelizmente, não me surpreende. Gustavo Segré. Você acha que o PCC, o Comando Vermelho, todas aquelas organizações criminosas não têm inteligência também? Claro que tem. Claro que tem. Eles não sabem que 124 não funciona sobre 192? Porque não são idiotas os caras que estão presos aí. Foram pegos por alguma situação, mas eles continuam tendo contato com a parte externa, através de um monte de metodologias. Então, com certeza, eles sabiam, e não somente. Eu me arriscaria a dizer que sabiam quais das câmaras que aí estavam que funcionavam e não funcionavam. Por isso que aproveitaram e cometeram aí a ousadia de escrever uma parte da história nefasta da segurança ou da insegurança brasileira e da insegurança dos presídios que de segurança não tem nada e de máxima muito menos.